Bom pessoal, cá estamos para resolver o problema 3.9 do livro do Griffiths, de eletromagnetismo. Então eu vou ler ele aqui. Uma linha de carga uniforme, lambda, é colocada em um fio reto, infinito, a uma distância d, acima de um plano condutor aterrado. Digamos que o fio corre paralelo ao eixo x e diretamente acima dele, e que o plano condutor é o plano condutor XY. Daí a letra A. Encontre o potencial da região acima do plano. Bom, então, se a gente for tá escrevendo aí ele, né, e tal. Então, basicamente aqui eu tenho o meu fio. Ele está carregado positivamente. Aqui eu vou colocar as minhas coordenadas, meu sistema de coordenadas. Então aqui é o Z, aqui é o eixo Y e aqui é o meu eixo X. E o problema diz que o plano condutor, né, o plano aterrado aí, é o plano XY. Então eu vou estar considerando aqui o meu plano XY como sendo aí o meu plano aterrado. O desenho não ficou perfeito, né? Mas tá aí. Como esse plano XY ele é um plano aterrado, né? Então ele está carregado negativamente. Isso aí. Então tá aí o nosso desenho. Então a letra A ela sugere que a gente encontre o potencial em uma região acima do plano XY. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo é estar achando o campo elétrico. Campo elétrico. Para achar o campo elétrico, eu vou estar usando a minha lei de Gauss. Integral fechada do campo elétrico versor N dA é igual a carga dividido por epsilon zero. Lembrando que essa carga aqui da lei de Gauss, ela pode ser escrita de três maneiras, né? Como sendo a integral de lambda dl, se caso for linear, integral de sigma dA, caso for superficial, e integral de ρ dv, caso ela for volumétrica. Como nesse caso o exercício já diz, né, que se trata de um fio aí e tudo mais, então ele é linear. Então é o lambda. Sendo assim, a minha integral gaussiana vai ficar da seguinte forma. Eu sei que o vetor campo elétrico ele pode ser escrito como campo elétrico vezes o versor n. Como já tem um versor n na equação, vai ficar versor n vezes versor n. E desse lado vai ficar 1 sobre epsilon zero, e no lugar da carga eu vou substituir por integral de lambda dl. Integral de lambda dl. Então versor n vezes versor n, isso aqui vai dar 1. Então o campo elétrico vai ser a integral fechada dA igual 1 sobre epsilon zero. Aqui o lambda pode sair fora da integral já, né? Então vai ficar lambda sobre epsilon zero, integral de dl. Fechou. Sendo assim, o campo elétrico vai ser uma integral dupla de 0 a 2π, de 0 a L, no caso o dA, ele pode ser escrito como sendo R dθ dz.
Isso vai ser igual a lambda sobre ε0. E aí os intervalos de integração aí vai ficar basicamente de 0 a L também. Então de 0 a L, dl. Resolvendo a primeira parte da integral ali, o meu R ele é constante, então sai fora da integral. Então vai ficar campo elétrico vezes R. Integral de 0 a L de θ. Não, no caso aqui eu troquei, peço perdão para vocês. Aqui não é de 0 a 2π, o 0 a L vem primeiro, né? Isso. Então agora sim, integral de 0 a 2π de θ. Isso aqui vai ficar θ de 0 a 2π. Então isso aqui vai ficar igual a 2π menos 0. Que é igual a 2π. Então a primeira integral aí deu 2π. Segunda integral agora em verde vai ficar a integral de 0 a L dz. Isso aqui vai ser igual a z integrado de 0 a L. Ou seja, vai ficar L menos 0, que vai ser igual a L. Então isso aqui vai ficar igual a lambda sobre ε0. E ali eu tenho novamente a mesma integral, né? Então vai ficar Lzão. Já direto. Bom, dos dois lados eu tenho o L, então eu posso cortar. E aquele argumento ali que está multiplicando o campo elétrico pode passar dividindo. Ou seja, eu vou obter que lambda dividido por ε0 vezes 2π, né? Isso aqui vai multiplicar 1 sobre R. Aí, como o campo elétrico ele é um vetor, então vai ficar na direção do versor S. Pronto, eu acabei de achar aqui o campo elétrico, certo? Do meu fio. Só que, como eu quero achar o campo elétrico do... campo elétrico não, perdão. Como eu quero achar o potencial elétrico acima do meu plano XY, o exercício está pedindo potencial na letra A. Nesse caso eu vou ter que usar o método das imagens, certo? Então voltando aqui para o meu desenho, aqui eu tenho o meu fio que está carregado positivamente. O método das imagens nada mais sugere do que pensando da seguinte forma. Eu tenho aqui um espelho e eu tenho um objeto na frente desse espelho, certo? A uma distância que eu vou chamar de distância, sei lá, distância D. O método das imagens vai sugerir que eu crie uma imagem atrás desse meu espelho. Então eu vou criar uma imagem aqui, que, por consequência, está a mesma distância D do espelho. Então o objeto está a uma distância D do espelho e a sua imagem está à mesma distância, em módulo, né? Então é isso que eu vou usar ali basicamente no exercício. Então aqui eu tenho o meu fio carregado positivamente e eu vou pegar um outro fio embaixo do meu plano, à mesma distância que ele está do plano, certo? Então esse fio aqui em roxo, ele está carregado negativamente. E se ali em cima, no meu fio, eu tinha o lambda, o meu fio roxo vai ficar menos o lambda, certo? Ou seja, então eu vou ter dois campos elétricos. O campo elétrico que eu acabei de achar é o campo elétrico positivo. Só que, por consequência, eu consigo também identificar o meu campo elétrico negativo, né? Campo elétrico negativo. Ele vai ser a mesma coisa, só que basicamente vai alterar só o sinal. Então vai ficar menos lambda dividido por 2π ε0 vezes 1 sobre R versor S. Bom, aí está meu campo elétrico negativo. Dessa forma, eu já posso partir para achar o potencial elétrico, certo? Então, o potencial elétrico agora, que é o que eu vou querer encontrar, potencial elétrico,
A expressão para encontrar o potencial elétrico é essa aqui. Potencial elétrico nada mais é do que menos a integral do campo elétrico dl. O campo elétrico eu acabei de encontrar, né? Então, encontrando aqui primeiro o meu potencial elétrico positivo. Então vai ficar menos. O campo que eu acabei de encontrar é lambda sobre 2πε0 r. Então aqui vai ficar a integral de lambda sobre 2πε0 1 sobre r. E esse dl aqui vai virar um dr, certo? Então o meu potencial positivo vai ficar menos lambda sobre 2πε0 integral de 1 sobre r dr. Como que vai ficar basicamente aqui os meus intervalos de integração, né? Bom, então eu vou fazer aqui o mesmo desenho. Só que visto de uma perspectiva basicamente diferente, certo? Então aqui eu tenho o meu eixo Z. E aqui em vermelho eu vou ter o meu tubo positivo. E aqui em roxo eu vou ter o meu tubo negativo. Certo. Então aqui só é o meu eixo X, certo? E os meus tubos eles estão vindo aqui. Se eu quero encontrar o potencial elétrico acima do plano XY, nesse caso aqui, basicamente a distância do plano XY até o meu ponto que eu quero encontrar, eu vou estar chamando ele de S, distância S, certo? Sendo assim, a distância do meu fio positivo, no caso o fio vermelho, até o meu ponto S, eu vou estar chamando de uma distância S+. E a distância do meu tubo negativo até o meu ponto, eu vou estar chamando de S-. Não posso esquecer também que a distância de um tubo até o plano é chamado de D. E a distância do plano até o tubo embaixo, que no caso é o tubo negativo, também é chamado de D. Sendo assim, o intervalo de integração vai ficar D. Como eu estou calculando o potencial positivo, D até S+. Só que esse S+, ele pode ser chamado de R+, certo? Então eu vou estar definindo S+, como sendo R+. Então, no lugar desse S+, eu vou substituir por R+. Tá aí. Então, o potencial positivo vai ser menos lambda sobre 2πε0. Integral de 1 sobre r dr é a mesma coisa que integral de 1 sobre x dx. No caso, essa integral vai ser o próprio ln, logaritmo natural. Então, ln de r menos ln de d. Os ln's podem ser escritos como ln de r dividido por d. Então, é isso que eu vou fazer. Então, potencial positivo é menos lambda sobre 2πε0 ln de r dividido por d. Só que aqui vem um adendo. O que acontece? Meu potencial ele está com sinal negativo. O que eu posso fazer basicamente aqui agora é deixar ele positivo, e a consequência disso é que eu vou estar invertendo aí basicamente os argumentos dentro do ln. Então, se antes eu tinha ln de r dividido por d, agora eu vou ter ln de d dividido por r+. Então, substituindo aqui. Essa mudança que eu fiz aqui, ela vai ser útil mais para frente, certo? Então eu acabei de encontrar aqui o meu potencial positivo. Agora eu vou encontrar o meu potencial negativo. Para isso eu vou escrever em vermelho. Então meu potencial negativo vai ser menos a integral do meu campo elétrico negativo, no caso, né? dl. Potencial negativo vai ficar
menos. O meu campo elétrico negativo tinha dado menos lambda dividido por 2π epsilon 0r. Então isso aqui vai ficar integral de lambda, menos lambda no caso, né? Dividido por 2π epsilon 0, 1 sobre r, menos dr, porque o dl virou dr. Sendo assim, o meu potencial negativo vai ser menos. Esse menos lambda dividido por 2π epsilon 0 sai fora da integral. Então vai ficar menos lambda dividido por 2π epsilon 0 integral de 1 sobre r menos dr. Menos com menos vai ficar mais, né? Mais. E aí os intervalos de integração aqui, voltando lá para o meu desenho, eu vou integrar da distância d até r menos, que no caso é o s menos também. Então pode ser d até r menos. O meu potencial negativo, sendo assim, vai ficar lambda dividido por 2π epsilon 0 integral de 1 sobre r dr é o próprio ln. Então, já fazendo direto, vai ficar ln negativo dividido por d. Certo? Porque aquela integral ali vai ficar ln de r menos ln de d. Então, daí já fazendo direto, como é um logaritmo que está subtraindo o outro, já fica direto ali ln de r menos dividido por d. E isso aqui é o valor do meu potencial elétrico, certo? Percebe-se o seguinte, agora, eu acabei de encontrar o potencial positivo e o potencial negativo. Se eu quero encontrar o potencial nesse meu ponto aqui, que eu estou pintando aqui em branco, basicamente eu tenho que somar um potencial com o outro e obter dessa forma o potencial total. Então o meu potencial total será o potencial positivo mais o potencial negativo. Então o potencial total ficará da seguinte forma. Potencial positivo é mais lambda sobre 2π epsilon 0 ln. Então aqui vai ficar mais lambda dividido por 2π epsilon 0 ln de d sobre r+. E agora o potencial negativo, que eu vou estar somando. Então vai ficar lambda sobre 2π epsilon 0 ln de r- sobre d. Agora vem a importância do porquê eu antes eu inverti lá o sinal do potencial que eu tinha acabado de encontrar. Porque dessa forma os meus dois potenciais ficaram positivos, certo? Então dessa forma o potencial total será, então juntando os termos, eu vou obter lambda dividido por 4π epsilon 0 ln, e aqui como é uma soma de ln's, eu tenho d em cima e d embaixo, eu posso cortar, eu vou obter o ln de r- dividido por r+. Só que essa resposta que a gente acabou de encontrar, ela não bate com a resposta do livro. Isso porque no livro, ele quer que você encontre o valor de R, tanto de R- quanto de R+. E para isso, a gente vai estar fazendo isso agora. Então eu vou fazer novamente aqui um desenho. Agora eu vou ver de uma perspectiva diferente essa situação que está acontecendo aqui. Então percebe-se o seguinte, aqui nesse meu desenho de cima, eu tinha visto o exercício de lado, né? Então eu tinha visto ali o eixo X e o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Agora eu vou estar fazendo uma perspectiva do eixo Z e do eixo Y. Aqui está o eixo Y. Então é como se o meu tubo positivo estivesse aqui, ele está seguindo basicamente o eixo X, então ele está basicamente seguindo o eixo. E aqui embaixo eu tenho o meu tubo negativo, certo? Então aqui é o mais lambda e aqui embaixo é o menos lambda. O que acontece? Como eu tô querendo encontrar o potencial nesse ponto aqui,
quero saber o potencial nesse ponto, e eu sei que a distância de lambda até esse ponto é o S+, ou o R+, né? Vou chamar de R+. Eu sei dessa forma que a distância aqui é a distância y, e aqui eu tenho outra distância. E se eu encontrar essa outra distância, eu consigo resolver e achar o valor de R+ usando Pitágoras, certo? Só que veja bem, se essa distância verde aqui que eu marquei é a distância D, eu posso chamar a altura desse triângulo como sendo Z menos o D. Se eu fizer Z menos o D, eu encontro justamente a altura do triângulo. Então aquela altura ali é definida como Z menos D. E dessa forma, fazendo Pitágoras, eu obtenho que R+ ao quadrado é igual a y ao quadrado mais Z menos D ao quadrado. Tirando o 2 e passando em forma de raiz quadrada, eu acabei de obter o valor de R+. Certo? E agora fazendo o mesmo procedimento, só que agora para o tubo negativo, vou fazer de outra cor aqui, fazer um vermelho mais puxado para o rosa, eu sei que a distância do tubo até o meu ponto é o R-, certo? E se eu for pegar a mesma distância aqui embaixo, chamada de y, se eu encontrar essa altura aqui, desse triângulo, eu consigo também resolver por Pitágoras. E se antes eu tinha que a distância em branco ali era Z menos D, agora, veja bem, eu vou ter Z, que está ali em vermelho, mais um acréscimo. Esse acréscimo também é uma distância D aqui embaixo. Então a altura daquele triângulo é definida como Z mais D. E dessa forma eu tenho que o R- ao quadrado é y ao quadrado mais Z mais D ao quadrado. Tirando o 2 ali e passando também em forma de uma raiz quadrada, eu acabei de obter o valor de R-. Pegando a minha expressão do meu potencial ali e substituindo, meu potencial total é igual. Então ali eu tenho lambda dividido por 4πε0. Então lambda dividido por 4πε0 ln. Então R dividido por R+. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de L-, né? Então é y ao quadrado mais Z mais D ao quadrado. Essa raiz aqui ficou meio errada. Deixa eu dar uma arrumada nela. Dividido. E agora sim eu faço o R+. Então é raiz quadrada de y ao quadrado mais Z menos D ao quadrado. Certo? Se eu tenho uma raiz em cima e uma raiz embaixo, eu posso cortar a raiz. E dessa forma eu acabei de encontrar o potencial total. O potencial total nada mais é do que lambda dividido por 4πε0 ln de y ao quadrado mais Z mais D ao quadrado dividido por y ao quadrado mais Z menos D ao quadrado. E essa resposta aqui, ela condiz melhor com a resposta do livro do Griffiths, certo? Então aí tá a minha letra A, meu potencial total. Agora, fazendo aqui a letra B, né? Então deixa eu ler aqui a letra B. Encontra a densidade de carga, sigma, induzida no plano condutor. Então ele quer que a gente encontre a densidade de carga. E a densidade de carga, ela é definida como menos ε0, a derivada do meu potencial em relação ao eixo Z. Beleza? Então aqui basicamente o que eu tenho que fazer é só derivar o meu potencial total, né? E aí eu consigo obter essa densidade de carga. Então, como que vai ficar isso aqui? Sigma menos ε0
derivada em relação a z do meu potencial total, que foi o potencial que eu encontrei ali. Então, lambda dividido por 4π epsilon 0 ln de y ao quadrado mais z mais d ao quadrado dividido por y ao quadrado mais z menos d ao quadrado. Então, se eu derivar aquela expressão ali, eu basicamente já obtenho a minha densidade de carga. Só que o que acontece? Eu tenho epsilon 0 em cima e epsilon 0 embaixo, então eu posso simplesmente cortar. Beleza? E eu já sei que quando eu derivar aquilo ali, lambda dividido por 4π vai se repetir. Então eu já vou tirar fora ali do meu colchetes. Então a densidade de carga vai ser menos lambda dividido por 4π. E agora, para derivar aquela expressão grande ali, eu basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ela em dois ln's, certo? Porque eu sei que como o ln tá dividindo o termo de cima pelo de baixo, isso é a mesma coisa que ln de cima menos ln de baixo. Então, repetindo a minha derivada em relação a z, eu vou obter que isso será ln de y ao quadrado mais z mais d ao quadrado menos ln de y ao quadrado mais z menos d ao quadrado. Certo? Então isso aqui vai ficar sigma igual menos lambda dividido por 4π. Agora sim eu posso derivar, para ficar mais fácil. Então a derivada de ln é 1 sobre o termo que está entre parênteses. Então isso aqui vai ficar 1 sobre y ao quadrado mais z mais d ao quadrado vezes 2 vezes z mais d. Isso menos, agora derivando o segundo termo, 1 dividido, aqui é um y, tá? Y ao quadrado mais z menos d ao quadrado, vezes 2 vezes z menos d. Pronto, acabei de derivar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa expressão para ficar um pouquinho melhor. Então, veja bem, eu tenho 2 que multiplica z mais d, menos 2 que multiplica z menos d. Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2 com esse 4 aqui. E aqui vai ficar um 2. Sendo assim, a densidade de carga pode ser obtida como sendo menos lambda sobre 2π de z mais d dividido por y ao quadrado mais z mais d ao quadrado. Isso menos z menos d dividido por y ao quadrado mais z menos d ao quadrado. Bom, então aqui está a minha densidade de carga. É claro que se você quiser continuar os cálculos, você pode simplificar isso aqui melhor e tudo mais, mas eu vou parar por aqui porque o exercício já ficou bastante grande para esse vídeo, certo? Mas se você quiser, em casa, você pode continuar e simplificar melhor ele ainda. Então esse aí foi o exercício resolvido do livro do Griffiths, exercício 3.9. Qualquer dúvida que você tiver, pode comentar aí embaixo. Valeu, tamo junto.